vou começar polêmica. Acredito que quem tá aqui comigo na bancada vai discordar, quem tá no chat também, mas tô aberta aqui aos debates. Para mim, o Diniz não teve culpa do jogo de ontem, tá? E assim, todo o resto, a situação que o Vasco tá hoje é culpa do Diniz, Vasco brigando para não cair é culpa do Diniz, vários jogos, o fato do Vasco não vencer pelo Brasileirão desde maio em São Januário é culpa do Diniz, mas especificamente o jogo de ontem, eu não consigo ver ele como culpado. Por quê? Começando pela escalação. Ele escalou o que a gente queria. A estreia do zagueiro, Robert Renan, estreia não, né? Assim, estreia como titular, porque jogou muito bem contra o Botafogo. E também isso porque o Hugo Moura estava suspenso. Tenho minhas dúvidas se o Hugo tivesse ali, o Robert jogaria, mas a questão é que colocou. No meio, ele não tinha opção. Então, ele teve que entrar com o Cocão. Ele não tinha opção porque o Jair tá machucado, o Tietchan tá machucado, e como eu acabei de falar, o Hugo Moura estava suspenso. Então, ele não tinha ninguém para colocar ali. Só sobrou o Cocão, que fez um primeiro tempo horrível, péssimo. A gente toma o primeiro gol ali por culpa dele também. Principal culpado ali, claro. Entra na questão do Diniz ficar com esse pedido de sair jogando a bola, que eu acho totalmente errado. Há situações em que isso não precisa acontecer. E a gente viu isso ontem claramente, tomamos um gol. Questiono também o Léo Jardim. Acho que ele poderia ter tido um time melhor. O Lucas Freitas era para ter aberto lá do lado do Léo Jardim e não ficar ali marcado com um jogador do Ceará. Mas o principal culpado dessa jogada acabou sendo o Cocão. E o que acontece? O Cocão é péssimo, faz a gente tomar o gol. E a torcida do estádio começa a protestar, pedindo para o Diniz tirar o Cocão no segundo tempo. E o Diniz vai e tira. O Diniz ontem fez o que a torcida pediu, não demorou para mexer, e tirou o Cocão para colocar o Andrés Gomes, que entrou muito bem. Inclusive, deu assistência para o gol do Vasco, né? O segundo gol. Já vem fazendo jogos bons. Então, ele fez o que a gente pediu, não demorou a mexer e fez a substituição certa. Depois, a gente acaba, claro, tomando o empate, faltando 1 minuto para o jogo acabar, com mais uma falha individual do Paulo Henrique, que eu não consigo entender o que se passou pela cabeça dele. Cara, era isolar a bola dali. Foi uma falha de comunicação ali com o Cuesta também. Ele mesmo falou isso na entrevista depois. Mas a questão é que, analisando o trabalho do Diniz ontem, ainda voltando a falar das substituições, eu não consigo ver um erro dele nesse jogo. Ele coloca o Cuesta, né, que eu acabei de falar, no lugar do Lucas Freitas. Lucas Freitas tomou um cartão, logo depois saiu. Acho que foi certo. Tudo bem que ele não ia entrar só por causa do cartão, até porque o Cuesta já estava aquecendo antes do Lucas tomar o cartão. Mas eu achei que foi o que a gente pediu aqui na live, né? De colocar os reforços para jogarem. Então, assim, ele coloca o Cuesta vai e faz o gol. Então, entrou muito bem, gostei. Depois, o Barros começa a sentir uma pancada que o Alexandre vai comentar, que gerou a expulsão do jogador do Ceará. E ele coloca o DVD, que achei que também melhorou o time. E, por fim, ele tira o Nuno e o Coutinho, que também já estavam cansados. E o Coutinho, mais uma partida muito boa. Falta maravilhosa, fez a mesma coisa do jogo contra o Botafogo, só que dessa vez saiu dos pés dele, né, de fato. E coloca o Paulinho e o Lucas Oliveira. O Paulinho, ele coloca no momento em que o Vasco não tinha ninguém no meio de campo, porque o Cocão estava fora e o Barros também. Então sobrou o Paulinho, que a gente pode até perguntar por que não colocar o Paulinho logo no início, no lugar do Cocão. Mas o Paulinho, gente, está muito fora de forma. Então, sei lá, a gente pode questionar por que não colocou, se era para ter colocado. Mas a questão é que eu acho que o Diniz, dentro das coisas que ele tinha, das opções que ele tinha, ele fez certo. Não demorou a mexer, mexeu bem e ouviu a torcida. Aí ele não pode levar a culpa se a gente toma 2 gols por falhas individuais. Cocão e Paulo Henrique. E, assim, eu não gosto muito dessa frase de o Paulo Henrique tem crédito, porque para mim isso meio que parece que o jogador tem margem para errar. De fato, ele tem crédito, ele já ajudou muito o Vasco várias vezes, mas aquilo ali, cara, pra mim é uma bola de jogador amador, entendeu? Eu não sei o que se passou na cabeça do Paulo Henrique e eu espero que alguém tenha mostrado esse lance 455 vezes pra ele ver onde ele errou, pra ele não repetir isso. E, entrando nessa questão de não ter meio de campo e a opção ser o Cocão, me questiono onde está o Thiago Mendes. Thiago Mendes não veio pra isso? Pra jogar? Pra reforçar o meio de campo? Aí se saiu a notícia de que ele tá há 2 meses fora de forma, 2 meses sentindo, recebendo R$1 milhão. Então, mais uma vez, eu acho que o problema de ontem, além das falhas individuais do senhor Cocão e Paulo Henrique, existe a culpa da gestão, em que não tem um time... óbvio que hoje tem os reforços, né, que ontem entraram e ajudaram,
Mas, assim, a gente vê quando a gente perde 3 jogadores do meio de campo, a gente não tem mais ninguém. E não dá para contar que vai ter esses jogadores para sempre. Então, eu acho que todo o resto é culpa do Diniz, menos o jogo de ontem. Tá livre de discordar de mim. Eu acho que, assim, todo o resto de estar brigando para não cair, de estar nessa posição hoje, é a culpa dele. A gente não vence no Brasileiro desde maio. São 3, 4 meses sem vencer pelo Brasileirão em São Januário. Isso é absurdo. Essa marca que o Diniz / Pedrinho conseguiram alcançar. Porque São Januário, nos últimos anos, sempre foi a nossa maior força. Mesmo jogando muito mal, jogava em São Januário, vencia. E hoje a gente não tem mais isso. Então, assim, é complicado. Mas, para mim, o jogo de ontem, o Diniz não teve culpa. E aí, agora eu queria ouvir a opinião de vocês.